o cantor Gustavo Lima anunciou que pretende ser candidato à presidência da República em 2026. Wilson Lima, peço que você volte aqui para aparecer. Wilson, que história é essa? Gustavo Lima como presidente? Eu gostei do jingle, viu? Gostou? Tchê, Gostei do jingle, tchererê. Eu né? Como estava é que é? lendo, Tchê, tcherê, tchê, tchê, tchê. tava lendo a letra da música também, para ver se dava para pegar um outro trecho. Acho que dá ali. Como é que é? Ela vem meu carro, gata liga para mim. Dá Não para tirar sei, umas rapaz. coisas Eu sei, daí. gostei do tchê, tcherê, tchê, tchê, tcherê, tchê, tchê. O presidente é você. É por aí. Gostei do É. jingle. Não sei quem foi que fez a observação, mas eu achei sensacional. Mas, Duda, vamos lá. Vamos aproveitar esse bloco para falar se de fato essa candidatura ela vai ter viabilidade. Vou falar sobre isso no assunto seguinte, mas é bom lembrar que não é a primeira vez que um famoso, né, lança um nome para candidatura à presidência da República, né? Vamos lembrar que o nosso grande finado Silvio Santos se lançou candidato naquela primeira eleição, né, pós-redemocratização. Então, lembra do jingle? É o 26, é o 26, é o 26 chegou a nossa vez? No final das contas, o TSE acabou barrando a candidatura do Silvio Santos. O Luciano Huck também lançou o seu nome, mas não foi, né? Não foi até o final. E mais recentemente, Datena. Datena foi candidato a prefeito de São Paulo, teve aquela confusão toda, a cadeirada botou a candidatura dele por água abaixo, não empolgou no final das contas, no início ele ia ali nas pesquisas, ele aparecia na terceira colocação, mas no final das contas ficou apenas em quinto. Então assim, tem uma diferença entre candidatura, entre você ser famoso e de fato as pessoas te enxergarem como político. Mas o fato é que o Gustavo Lima lançou a ideia e isso já deu o maior burburinho na classe política. Vamos pegar a primeira aspa do Gustavo Lima, desse episódio, dessa entrevista que ele deu para o Portal Metrópolis. Ele fala o seguinte, que o país precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Deixa eu pegar a segunda aspas do Gustavo Lima, que aí é o seguinte, né? Que conheço muita gente, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer a roda girar. Pode trazer para cá? Porque o fato é que, assim, essa candidatura, esse anúncio já criou um burburinho. O ex-presidente Jair Bolsonaro não ficou muito contente com essa ideia, por quê? Porque havia um acordo tácito para o Gustavo Lima, de fato, sair candidato, mas ao Senado e não à presidência da República. Né? E aí a máquina de assassinato de reputação do ex-presidente já começou a funcionar a pleno vapor. Tem gente dentro do PL, entretanto, que fala o seguinte, olha, pode ser até uma boa ideia. Quem sabe a gente não convença o Gustavo Lima a ser vice do Bolsonaro. E aí seria uma chapa imbatível. Jair Bolsonaro e Gustavo Lima. Isso na visão de alguns aliados do ex-presidente da República. E até, gente, o Pablo Marçal também já falou também sobre esse episódio, rapaz. Vamos ouvir Pablo Marçal. Aí agora tá todo mundo em choque. Não, Gustavo Lima não dá conta. Ele não sei o quê, não entende nada de... Agora o povo tá doidinho. O segredo é só todo mundo falar mesmo. Tá sem safra de político antigo. Um tá bloqueado, o outro vai morrer, o outro sei o quê. Isso é normal, tem que ter uma safra, você vai sobrar tudo na cara do gol. Não pode ser tão fácil assim o negócio. Mas sabe o que eu gosto disso? Interessante, a tribo política não está conseguindo se sustentar mais. Ou seja, está entrando todo mundo. A tribo que antes segurava o povo na rédea, a tribo religiosa, agora no contexto global. Porque tem tribos no estrito senso e tem tribos no lato senso. Vou explicar, olha que louco. Isso aqui é louco. Meu caro Dó Teixeira, e é uma loucura mesmo essa afirmação do Pablo Marçal. Agora, a gente precisa também dar um mérito para essa fala dele. De fato, quando as pessoas se empolgam com uma candidatura de um cantor como Gustavo Lima, ou mesmo do Pablo Marçal, ou quando as pessoas enxergam a Jojo Todinho como uma agente política, é porque tem uma coisa muito errada por aí. De fato, as pessoas estão perdendo a esperança nos políticos tradicionais. E olha, se eu tivesse ali na turma do Bolsonaro, se eu tivesse ali na turma, eu ficava bem de olho. De novo, é uma candidatura que vai ter viabilidade? Eu acredito que não, porque vai depender de legenda, o jogo político é diferente do jogo empresarial. O Gustavo Lima, na fala dele, falou, eu sou empreendedor. Ok, só que para você ser empreendedor, você depende só de si, meu amigo. A decisão está na tua mão.
Quando você entra para o jogo político, você precisa negociar com partidos. Eu não estou falando daquela negociação de emenda, não estou falando dessa negociação do jogo sujo. Estou falando da negociação clássica da vida, de você ter uma composição coletiva e se mostrar como alguém que de fato é candidato. E fora que também tem um detalhe, meu caro Duda, o Gustavo Lima vai ter que mostrar para o público que ele pode ser um político de fato aceitável. Porque uma coisa é você sair cantando Gustavo Lima e você, tirarê, né? Outra coisa é você ter a tal da seriedade para encampar um cargo público, que é a tal da credibilidade. Então, há uma diferença. É como eu falei bem na abertura desse bloco. Luciano Huck foi lá, se apresentou, opa, quero ser candidato. Depois, quando ele viu que o jogo é muito mais complexo do que ele imaginou, ele já deu aquele passinho para trás, viu que a coisa não é tão simples assim. João Dória, outro famoso, encarou a Prefeitura de São Paulo, encarou o governo, hoje está no cantinho. Então, assim, exemplo de famosos que entraram na política e não se deram tão bem, temos aos montes. Na verdade, assim, eu posso até falar aqui que é muito mais fácil, essa transição do famoso para a política é uma transição muito complicada. Eu não consigo ver aqui, por exemplo, um político famoso que fez uma transição correta. Aqui Sim. Eu até listei algum. Tiririca. Quem é Tiririca hoje na Câmara? Nada. Sérgio Reis. Teve um mandato só, não se reelegeu. Né? A colega Joyce Hasselmann. Teve um mandato só. Então, assim, é uma transição muito mais complexa. Parece fácil, mas não é tão fácil. O próprio Paulo Marçal, no ano passado, ele enfrentou as suas dificuldades. E ele viu que, na hora do jogo, né, a coisa muda de figura. Treino é treino, jogo é jogo. E o Paulo Marçal percebeu, assim, ele teve a chance dele, mas não foi fácil, não. Exato. Wilson, a gente teve um problema com áudio no vídeo do Nicolas, mas já está resolvido. Vamos assistir agora. Gente, que cachaça é essa que o Gustavo Lima tomou, que agora ele quer virar presidente? O cara é o maior cantor estourado do Brasil, não precisava arrumar problema nenhum pra cabeça e agora tá dando sua cara a tapa pra entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia da posse, a embaixada chegou. A primeira dama atual é a Janja, uma talvez seria a Andressa Suíta. Assim, né? Com todo respeito, Gustavo Lima. Se colocar o Leonardo de vice, então, acabou. Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz quando alguém quer entrar na política, porque é o que eu sempre falo. Precisa entrar homens de coragem dentro dessa bagaça chamada política. E ele, desde o início, se posicionou publicamente em favor do Bolsonaro em todos os momentos. Mesmo estando no meio mais mimizento e cancelador do mundo. Mas o Gustavo Lima é incancelável. Ele é tipo um Neymar, mas tipo do sertanejo. E se o sistema deixar Bolsonaro ir para a candidatura, esquece. Todo mundo com ele, isso aí até o Gustavo Lima sabe. Mas se o sistema não deixar o Bolsonaro se candidatar à presidência, e sabe que é um medo gigantesco, né? Porque se hoje ele sair presidente, Bolsonaro ganha. O Gustavo Lima, até então, se demonstra aí uma opção. É um cara de berço humilde, de família trabalhadora, saiu do nada, comia miojo e hoje é o cara mais estourado do Brasil. E não querendo comparar assim pra baixo, mas vamos ter que comparar. Se comparar com a Dilma, você tá doido, o Gustavo Lima tá aqui, ó. E seria uma campanha no mínimo divertida, porque assim, convenhamos, jingle tem infinito. É o Gustavo Lima, bebê. Imagina eu chegar para um eleitor meu em 2026, e aí, você vai votar em quem? Em Gustavo Lima e você? Péssima. Ou seja, até o momento, ele é sim uma boa opção para poder entrar na política. Só pode entrar na política quem? Quem é pego com mala de dinheiro, quem tá na lista do Odebrecht, quem faz desvio de emenda, só pode essa galerinha. Só pode essa galerinha. Cantor não pode não. Tem muita água para rolar ainda, mas uma coisa é certa. O brasileiro não morre de tédio, bebê. Mas o brasileiro adora o sertanejo, né? Vamos lá, que é o estilo de música que os brasileiros mais gostam. Ele é super famoso e isso já é um trampolim muito bom para a política, né? Não é uma pessoa que precisa cultivar o próprio nome, aparecer, todo mundo já conhece. Mas, Wilson, concordo com você, o jogo da política é diferente. Aqui em São Paulo, esse caso da Atena que você citou foi muito claro. Ele ali nos debates dizia, olha, eu entendo de segurança pública, eu sei, eu vou saber o que fazer, mas nas discussões, olha, sempre que a hora que entrava numa questão mais técnica,
O Datena decepcionou e isso ficou feio para quem estava assistindo. As pessoas viram que ele não tinha experiência e a política é muito isso, né? Tem que saber um pouco fazer, já ter dado as caras, sabe, entender como é que funciona o jogo, como é que funcionam os partidos, quais são as medidas que funcionam, quais são as que não funcionam. E aí, o sujeito que vem de uma área completamente diferente, ele disse ali também algumas coisas que, tipo, ele já chegou a perder 3 dentes. Isso que o Nicolas falou, poxa, o cara já comeu miojo. Essas coisas não credenciam ninguém para entrar nesse jogo da política.